aqui da Bitwise dizendo o seguinte: centenas de empresas comprarão Bitcoin nos próximos meses, tá dizendo, né, a Bitwise, numa possibilidade de o Bitcoin continuar subindo, ser aceito como reserva de valor em inúmeros países, em inúmeras empresas, e isso vai ser o que a gente chama de teoria dos jogos, né? É o lance, tipo assim, cara, todo mundo tem esse tal de Bitcoin. Imagina um empresário falando, uma empresa grande. Pô, todo mundo tem esse tal de Bitcoin, tá todo mundo pegando o lucro da sua empresa e comprando um pouquinho de Bitcoin. Pô, se eu não comprar, será que eu tô fazendo errado? Porque se essa merda desse tal de Bitcoin valorizar muito, será que eu não vou perder grana? Então, é aquela coisa, se o meu concorrente tem ele errar, vamos errar todo mundo junto. Se o meu concorrente tem ele acertar e eu não tiver, eu me lasquei. Então, cara, cada vez mais empresas e países vão embarcar nesse lance de ter Bitcoin como reserva. Obviamente, alguns, como a MicroStrategy, vamos mostrar daqui a pouco, vão fazer isso de forma absurda. Vão comprar 450 mil Bitcoins. Alguns vão comprar 50 Bitcoins. Alguns vão comprar 10 mil Bitcoins. Tá? Cada um no seu ritmo. Mas o que acontece? A maioria dos caras vão acabar comprando. A maioria das empresas vão acabar comprando. Porque se elas não comprarem, elas vão deixar de ser competitivas. E já acontece em empresas públicas, né? Empresas listadas em bolsa. Já acontece de acionistas cobrarem. Por exemplo, eu vi uma galera, o ano passado, se eu não me engano, setembro, outubro do ano passado, teve uma galera que cobrou a Amazon e cobrou principalmente a Microsoft, não é a Amazon, a Microsoft, de ter um pedaço do seu lucro em Bitcoin. Acionistas bateram na porta e falaram, gente, cara, nós temos um monte de lucro aqui, lucro que tá parado. Esse dinheiro parado, na conta corrente, ele desvaloriza porque temos a inflação. Não é só no Brasil que se tem inflação, é no mundo inteiro. Nós temos aqui a inflação. Pô, vamos tentar fugir um pouquinho dessa inflação investindo em Bitcoin? Não é pegar o caixa inteiro. Não é você pegar todo o teu caixa, todos os seus bilhões de dólares e transformar em Bitcoin. É pegar uma partezinha, 1%, 2%, 3%, e se a gente perder 3% do caixa, não é da empresa, é do caixa, beleza, é lucro já feito, mas se a gente conseguir o Bitcoin dobrar, triplicar, quadruplicar de valor, cara, esses 3% virarão 10%, virarão 12%. É o que as empresas estão começando a fazer e os acionistas estão cobrando. Então teve acionista da Microsoft e agora os acionistas do Facebook, do Meta, estão fazendo a mesma coisa. Estão cobrando lá o Mark Zuckerberg. Ó, pega aí uma parte desse lucro que você tem, em vez de você ficar queimando, fazendo metaverso que não vai ser usado pra nada, porra, compra esse tal de Bitcoin, uma parcelinha. Isso é a teoria dos jogos. E aí os diretores da empresa vão falar, cara, os acionistas estão cobrando, nós temos lucro, ou seja, a gente dá pra gente fazer. Se a gente não fizer e o concorrente fizer, esse capital vai migrar, né, da nossa ação para uma outra ação. Então, é teoria dos jogos pura e explicada aqui no Bitcoin. Pura. E aí, se a gente for parar pra ver, a gente pega aqui no Bitcoin Treasures, quais são as empresas que mais têm Bitcoin? Hoje, nós temos 155 empresas e governos, tá? Então tem nessa conta aqui tem 11 governos que tem Bitcoin. São 155. Vamos tirar 11 aqui. Então, 144 aqui empresas que têm Bitcoin, entre públicas e empresas privadas, né? A MicroStrategy, por exemplo, ela tem 450 mil Bitcoins. A gente tá falando de quase 45 bilhões de dólares desses 450 mil Bitcoins, uma cotação muito próxima aqui de 100 mil dólares, né? 98 mil dólares. A MicroStrategy comprou esse Bitcoin por 28 bilhões de dólares. Então, o que ela tá falando pro seu acionista e pro acionista que tá pensando em entrar, né, comprar uma ação? O que ela tá falando? Tá dizendo, olha, eu tenho um determinado lucro, esse lucro eu tô comprando Bitcoin. Eu comprei 28 bilhões em Bitcoin e tô transformando em 44 bilhões. Ou seja, o que eu tô falando pro meu acionista? A minha empresa gera lucro e o lucro eu consigo investir melhor ainda. Cara, é tudo que o acionista quer. Uma ação que seja cada vez mais forte, cada vez mais robusta. E aí o cara vai falar assim, peraí, por que eu vou comprar tal ação, se a ação do concorrente aqui, por exemplo, a MicroStrategy, ele aplica melhor o dinheiro desse lucro. Eu vou comprar aqui. E aí começa aquela corrida. Cara, se o concorrente da MicroStrategy não tiver, ele vai perder também. E aí fica aquele lance de todo mundo começa a querer ter. Nem que seja um percentualzinho. Óbvio, o carinha da MicroStrategy, ele tá extremamente alavancado. Ele tá pegando empréstimo para comprar Bitcoin. Tá dando muito bom. Ele tá com 1,6 de valorização aqui. Mas vai ter muito cara que vai ter uma fortuna e vai comprar um pouquinho. Por exemplo, a Amazon. A Amazon, ela comprar 1% do seu caixa já é muito. Não precisa sair comprando todo o caixa.
fazer dívida para comprar Bitcoin. Não, mas, cara, e é um monte de empresa, cara, é um monte de empresa. E hoje nós temos cerca de, excluindo os países aqui, né, nós temos cerca de 144 empresas comprando Bitcoin. A expectativa é que centenas de novas empresas comecem a comprar Bitcoin. Teoria dos jogos assim, ó, na sua cara, ensinada na sua cara. Segundo a Bitwise, que inclusive é uma gestora de Bitcoin, eles têm um ETF aqui, vamos pegar aqui a Bitwise. Hoje, a Bitwise tem 40.500 Bitcoins. Obviamente, não são Bitcoins da Bitwise, são pessoas que compram e custodiam, né, encarteram ali no ETF da Bitwise, mas não deixa de ser 40 mil Bitcoins e os caras estão falando, olha, vamos comprar, empresas e países vão comprar nos próximos meses. E isso se impulsiona quando os Estados Unidos falam, eu vou fazer uma reserva estratégica de Bitcoin com mais de 1 milhão de Bitcoins. E aí que eu quero perguntar para você. Você acha que os Estados Unidos, começando agora com Donald Trump, né? Iniciozinho de janeiro, aí começando, finalzinho de janeiro, começando com Donald Trump. Será que nós teremos uma alta absurda, não só da cotação do Bitcoin, do preço do Bitcoin, mas de empresas e países adotando o Bitcoin como reserva? Não é moeda de curso legal, como o El Salvador fez em 2021. É como reserva. Você acha que nós vamos ter uma alta absurda? Fala aí pra mim nos comentários, sim ou não.